Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Godoy, vídeo novo aqui pra você. Chegando junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Vamos falar sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre a perspectiva de que Copa do Brasil é mais importante do que Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro, essa moda no futebol brasileiro de poupar na Liga para priorizar a Copa está acontecendo em todo o mundo, é uma tendência desse futebol moderno. O mata-mata está atraindo mais valores do que o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras estavam certos em poupar os seus jogadores, seus elencos no Campeonato Brasileiro para disputar melhor, mais forte e, quem sabe, ser campeão na Copa do Brasil. Que movimento é esse que está acontecendo? Chega junto aí, sempre deixando aquele seu like, deixando a sua curtida. Tamo junto, por aqui a gente fala sempre sobre futebol, todos os dias. Seja bem-vindo ao canal do Godoy. Pois então, galera, é uma febre mundial que não é apenas está acontecendo aqui no futebol brasileiro, que é o altíssimo número de jogos. Isso está acontecendo mundialmente, isso está passando até pelos conselhos, está passando pelas associações que ali tentam controlar um pouco o número de jogos dos atletas, né, os sindicatos dos atletas, mundo afora, sobre o número de partidas que são disputadas, pois está se perdendo meio que o controle. Isso não é só no futebol brasileiro que se sofre com o número de jogos, isso é mundialmente. Agora, claro que o futebol brasileiro acaba liderando. Temporada passada, por exemplo, o clube que mais jogou no mundo foi o Fortaleza. Temporada retrasada, outro clube brasileiro. Isso acontece já há muito tempo, né? Na temporada de 2017, por exemplo, o Flamengo alcançou quase 90 jogos na sua temporada. Então é comum uma equipe brasileira bater cerca de 80 jogos no ano. Acontece que no futebol brasileiro, devido a alguns movimentos até mesmo comerciais da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela coloca num determinado momento do calendário do ano o segundo turno do Campeonato Brasileiro, a Copa, o período mais decisivo, né, a reta final da Copa do Brasil. Paralelo a isso também tem a Copa Libertadores, enfim. Fica no momento do calendário, pois tem um período que é só campeonato estadual, primeira fase, e tem um momento que vai juntando tudo. E nessa fase decisiva, que tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores, times que têm um pouco mais de elenco, um pouco mais de competitividade, que financeiramente está melhor organizado, ele chega um pouco mais estruturado, a essa época do calendário, e é comum a gente ver clubes nas três competições. Caso, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. E aí vem aquela, né, de ter que priorizar, afinal de contas, as equipes já estão batendo cerca de 50 jogos e ainda falta um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, além de oitavas, quartas, semi, quem sabe final de Copa do Brasil e a mesma coisa na Copa Libertadores. O que acabou chamando a atenção, até no confronto entre Flamengo e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, óbvio que o Palmeiras não quer perder para o Flamengo e o Flamengo tampouco quer perder e ser eliminado para o Palmeiras, ambos ali privilegiaram a Copa e meio que, né, deixaram ali a Liga, o Campeonato Brasileiro para depois. O Palmeiras entrou com time reserva contra o Vitória, perdeu, e o Flamengo entrou com seu time reserva também contra o São Paulo, no Morumbi, e também perdeu. E aí levanta-se muito a consideração, né, que, poxa, a Copa, que não sei o quê, e o brasileiro gosta da Copa, gosta do mata-mata e tal. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece mundialmente. E aí a gente vê se isso é apenas um fenômeno aqui no Brasil, onde as principais equipes, de fato, elas vão até privilegiando a Copa e vai meio que largando o Campeonato Brasileiro. Começando aqui, por exemplo, com o futebol na Alemanha, que acabou sendo uma exceção, o Bayer Leverkusen, né, que estava na frente de Europa League, Bundesliga e tal, ele pegou o Kaiserslautern na decisão e tivemos ali também, né, o Leverkusen pegando o Düsseldorf e o Kaiserslautern pegou o Saarbrücken na semifinal. Sendo que esses times, na Bundesliga, foi o Leverkusen. Conseguiu ganhar a Copa e conseguiu ganhar a Liga. Fora isso, o Stuttgart, que ficou em segundo, o Bayern de Munique, o Leipzig, Borussia, você nem vê disputando ali a Copa da Alemanha, então já foi um pouco diferente. Porque é importante a gente entender os principais da Liga, onde é que eles estão na Copa? Vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, tivemos uma grandíssima semifinal do City enfrentando o Chelsea,
e do Coventry City enfrentando o Manchester United. A decisão foi entre os Manchester, né, e quem venceu foi o United. Porém, quando a gente olha ali para a Premier League, beleza, teve o City, o Manchester United, por exemplo, é o 8º. Não tinha o Arsenal, não tinha o Liverpool. O 2º e o 3º da Premier League nem chegaram na semifinal, por exemplo, da Copa da Inglaterra. Na Espanha, fica ainda um pouquinho mais evidente. Tivemos a decisão entre Atlético de Bilbao e Mallorca. Na semifinal, Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid. Mallorca pegou o Real Sociedad. Onde é que está o Real Madrid? O Real Madrid focou na La Liga, onde fez 95 pontos, e na Champions League, e o Barcelona, que foi o vice. Então, e o Girona, né? Os primeiros colocados da Liga, na Copa, nem foram. O que é que está acontecendo é o seguinte também lá na Europa? O número de jogos está muito alto, e aí na hora de você preservar, eles lá preservam na Copa. Eles privilegiam a Liga, que seria o nosso campeonato brasileiro. Eles não estão fazendo o movimento que alguns clubes brasileiros estão fazendo inverso. Podem ganhar a Liga, mas estão privilegiando a Copa do Brasil, por exemplo. Na Argentina, que é nossos vizinhos aqui, um futebol um pouco mais parecido, uma realidade um pouco mais semelhante à nossa, o campeonato da Copa Argentina foi ali, a decisão foi entre Estudiantes e Defensa e Justiça. O Estudiantes e o Defensa e Justiça, no campeonato argentino, né, naquela virada que eles têm, que seria, em aspas, o segundo turno, o Defensa foi o 12º e o Estudiantes, ele foi o 9º no campeonato argentino. E no primeiro turno, um ficou em 5º e o outro ficou em 6º. Então, assim, não era o River Plate, nos principais equipes. No futebol brasileiro, está indo para um caminho diferente. E aí fala-se muito, certamente você escuta alguém, um colega seu falar sobre por que a Copa do Brasil paga mais. Você não escuta isso? O que é uma mentira. A Copa do Brasil, ela não paga mais do que o Campeonato Brasileiro. A CBF, ela mudou um pouco a estrutura e a comercialização da Copa do Brasil e ela entregou isso para a mídia. A mídia ficou com uma certa meio que preguiça de ler e de entender essa premiação da Copa do Brasil e ela começou a repetir isso. O que acontece é o seguinte: a Copa do Brasil, ela paga mais do que o Campeonato Brasileiro se você ler a premiação do Campeonato Brasileiro como apenas uma premiação absoluta esportiva e se você ler a Copa do Brasil com a premiação esportiva incluindo transmissão. Se você ler da mesma forma, premiação e transmissão da Copa do Brasil, premiação e transmissão do Campeonato Brasileiro, que deve ser até visto, o Campeonato Brasileiro paga muito mais. Agora eu não sei por que a CBF mudou isso. E a galera comprou essa ideia, porque lê a Copa do Brasil tendo a sua premiação absoluta esportiva, mais a transmissão, e o Campeonato Brasileiro só o pagamento da premiação, não inclui a transmissão. Por isso que a Copa do Brasil fala que paga mais, o que é mentira, ela não paga mais. As pessoas que estão comparando de uma forma errada, pois na Copa do Brasil tem a premiação junto com a televisão. Se fizer a mesma coisa, vai pagar. Só que o que eu acho até esportivamente, mais do que a transmissão, os valores e tal, eu acho que existe uma preguiça esportiva. Pois para você vencer o Campeonato Brasileiro, você precisa passar por 38 rodadas, tem muitos jogos, né, fora de casa, a gente está falando de 19 jogos onde competitividade é muito alta no Campeonato Brasileiro, e por aqui ter muitos times grandes, e time grande precisa vencer campeonato, é melhor ele ser o 1 da Copa do Brasil do que ele ser o mais 1 no Campeonato Brasileiro. Pois, evidentemente, apenas um que vence em ambos. Então é muito mais fácil você ser esse um num mata-mata, onde numa quarta você pode estar bem, numa outra também você vai levando, do que no Campeonato Brasileiro, onde você não pode ser apenas mais um, você tem que ser o um. É aquilo, é a competição que você tem que ser o cara, pois você vai precisar pontuar. Na Copa do Brasil você consegue ser campeão com uma vitória e uma derrota, 50% de aproveitamento. Se você vencer com um saldo maior do que você perdeu, você é campeão. No Campeonato Brasileiro, você venceu um Campeonato Brasileiro com 50% de aproveitamento. Experimenta ter 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, você vai ver onde você vai terminar. É um campeonato preguiçoso. A Copa do Brasil premia quem está com pressa, premia quem precisa conquistar um título, seja por uma razão política, seja por uma razão de dar uma satisfação para o torcedor, porque ali você tem um resultado mais rápido. Você não precisa se planejar tanto para conquistar uma competição de mata-mata de um tiro curto. O Campeonato Brasileiro é completamente diferente. É um campeonato mais desgastante, que você exige mais planejamento, exige mais consciência.
na Copa do Brasil, não. Então tudo isso está corroborando para no futebol brasileiro a gente pegar um monte de time grande e estar desistindo de vencer o Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, e tá todo mundo focando e centralizando na Copa do Brasil. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai se vendo por aqui, se inscreva aqui no canal do Godoy, um grande abraço a todos, tamo junto e valeu!